de criança alérgica, o seu filho já apresentou inchaço de olhos, boca ou membros? Será que ele já apresentou algum quadro de angioedema? Vamos conversar sobre esse assunto no vídeo de hoje. Mas, para quem é novo no canal, não se esquece de se inscrever, ativar as notificações e compartilhar esse conhecimento com outras pessoas que podem estar precisando dessas informações tão valiosas. Eu sou a doutora Gabriela Sepúlveda, pediatra e alergista, e ensino mães a prevenirem e controlarem o quadro alérgico de seus filhos com segurança. Vamos tocar sobre o tema do angioedema. É uma palavra diferente, às vezes até difícil de ser pronunciada, mas ela quer explicar o inchaço de algumas partes do corpo, como, por exemplo, o inchaço dos olhos, das pálpebras, do rosto, na boca, os lábios. Podemos também ter angioedema de mãos e pés, e aqueles que são mais perigosos, que é o angioedema de laringe, que pode levar a um edema de glote, levando à falta de ar, sendo um quadro, nesse caso, muito grave. O angioedema pode ser um sintoma que aparece por várias causas. Nem sempre a alergia é a responsável pelos quadros de angioedema. O inchaço de olhos e boca muitas vezes assusta a nós mães que não sabemos como reagir e como proceder perante esses casos. Lógico que um inchaço, principalmente que leve à falta de ar, à rouquidão, que não seja visto apenas do lado de fora, mas que vejamos que a criança está apresentando um quadro grave, deve ser uma urgência médica. Por isso, leve seu filho, em um caso como esse, imediatamente para atendimento médico. Mas nem sempre o angioedema é uma urgência médica. Muitas vezes podemos apresentar um inchaço leve das pálpebras ou mesmo na boca de uma parte do lábio ou de um lado ou de outro. Muitas vezes um inchaço em mãos e pés que também podem aparecer por vários motivos. Então, vamos conversar sobre as causas que podem levar nossas crianças a apresentar um quadro como esse. O angioedema, ele em geral aparece minutos ou algumas horas após que a criança tenha entrado em contato com algum agente que pode levar a uma reação como essa, mas nem sempre significa alergia. O angioedema na infância pode aparecer em algumas situações, que podemos pensar em alergia e outras que podem ser de causas imunológicas. Vamos falar primeiro das causas que são as mais comuns na infância, que podem nos lembrar algum quadro alérgico. O angioedema na infância é mais comumente causado por quadros infecciosos e ele pode estar associado à urticária, que são placas vermelhas por todo o corpo que podem vir ou não associadas com esse quadro de inchaço. Nas infecções virais, vemos a grande maioria dos casos de urticárias associadas ao angioedema na infância. Quadros virais causados por vários vírus diferentes. Um deles pode ser o Covid, outros vírus herpes, Epstein-Barr, outros vírus também citomegalovírus e um número enorme de quadros virais que podem causar a urticária associada com o angioedema. Mas
Quando a criança apresenta o angioedema isoladamente, sem as placas de urticária, podemos pensar em alguns quadros alérgicos que podem estar associados. Na infância, os mais comuns são os medicamentos. Aqueles medicamentos que usamos usualmente em nossos pequenos podem ser, sim, uma das causas de angioedema em nossas crianças, principalmente os anti-inflamatórios, como, por exemplo, a dipirona, um medicamento largamente utilizado em nosso país para causas como dor ou febre. Pode ser, sim, um causador do angioedema. Outra causa, através de outro anti-inflamatório, pode ser o ibuprofeno, que também é utilizado com frequência em nossas crianças. Mais raramente, o paracetamol também pode ser um grande suspeito, mas, em geral, são poucos os casos e utilizamos o paracetamol quando a criança pode vir a apresentar alergia à dipirona e ao ibuprofeno, sendo o paracetamol, em geral, a nossa primeira opção. Mas também temos que lembrar que as crianças muitas vezes podem se utilizar de antibióticos. Os antibióticos também podem ser responsáveis por quadros alérgicos, levando algumas vezes ao aparecimento do angioedema, do inchaço de olhos, de boca e também associado com algumas manchas pelo corpo e às vezes também com a própria urticária. O principal antibiótico, que é o mais amplamente utilizado, é a amoxicilina, que pode sim levar a algum quadro de alergia. Outra causa muito importante de angioedema são as picadas por insetos himenópteros, que são aqueles que deixam o ferrão quando picam nossas crianças, como, por exemplo, abelhas, vespas, marimbondos, podem causar um angioedema, tanto no local da picada quanto em outras partes do corpo. O ferrão, que fica presente na pele de nossas crianças, junto com o veneno destilado, podem levar a essa reação local ou mesmo em outras partes mais distantes do local da picada. Mas as abelhas e marimbondos, em geral, são diagnósticos mais simples, pois a criança se lembra com frequência de uma picada de um inseto como esse, pois são muito dolorosas. Mas aquela que passa muitas vezes desapercebida em nossos lares são as formigas. Principalmente no nosso ambiente, são as formigas lava-pés, aquelas que deixam um ferrão e podem picar as nossas crianças quando estão descalças, com pés na grama ou brincando do lado de fora de casa, e muitas vezes essas picadas passam desapercebidas, apresentando alguns minutos ou horas depois um inchaço em outras partes do corpo que não necessariamente foram no local da picada. Por isso, esteja atenta às formigas que estão no seu ambiente e que podem também causar esse tipo de reação quando picam nossas crianças. Em alguns casos, podemos pensar também nos alimentos, mas na grande maioria dos casos, não necessariamente alimentos específicos, mas sim os aditivos químicos que são utilizados em vários tipos de alimentos ultraprocessados, que são cheios e repletos de químicas como conservantes, corantes, aromatizantes. Nós temos, por exemplo, o glutamato monossódico. Este é responsável muitas vezes por um grande número de inchaços e reações alérgicas.
Ele pode estar presente em vários tipos de alimentos, em caldos industrializados, em saborizantes ou, como mencionei, em alimentos ultraprocessados, como biscoitos, bolachas, salsichas e vários outros tipos de alimentos que são também muito ricos em outros componentes químicos que podem levar a esse tipo de reação. Mas temos também uma doença rara que não é alérgica, mas sim o que chamamos de uma deficiência da imunidade, que é o angioedema hereditário. Hereditário porque é uma doença que tende a ser familiar, que passa de pai para filho por uma alteração genética, que pode levar a inchaços recorrentes ao longo da vida. Pode acontecer que membros da mesma família apresentem essa doença em gerações anteriores e que muitas vezes não foram diagnosticados, pois antigamente não tínhamos todos os aparatos necessários para fazer um diagnóstico preciso deste tipo de doença. É importante entender as várias causas que podem levar o seu filho ao angioedema. Lembrando que não existe um teste específico para diagnosticarmos a causa imediata do angioedema que o seu filho apresentou. O médico precisa de todas as pistas necessárias através de todas as informações para ir aos poucos compondo e chegando aos prováveis causadores do angioedema de sua criança. Espero ter esclarecido todas as dúvidas sobre esse quadro tão importante que acomete nossas crianças. Mas antes disso, se você tem alguma dúvida, se o seu filho apresentou algum quadro como esse, procure um alergista de sua confiança para que juntos possam sim descobrir a causa do angioedema que o seu filho apresentou. Não se esqueça de dar o like, de se inscrever no canal e de compartilhar essas informações preciosas com outras famílias que podem estar necessitando. Um abraço e até o próximo vídeo.